Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos da verdadeira oração. E para este assunto falaremos da oração do publicano e da oração do fariseu. A oração é algo que nos traz a compreensão que estamos falando com Deus. E Ele, através de sua misericórdia, aceita ou não a nossa oração. Mas isto é unicamente por sua misericórdia. Então vamos agora entender como se busca a misericórdia diante de Deus. Para isto, vamos ler Lucas 18, versículo 10 ao versículo 14, que diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Temos aqui 2 exemplos de orações. A primeira oração podemos classificar que é de uma pessoa que pratica seriamente a sua religião, levando em consideração os mínimos detalhes que sua religião exige. Mas, infelizmente, este comportamento que ele adotou através de suas regras e mandamentos religiosos, surgiu nele um comportamento totalmente apático, ou seja, a um ponto de considerar todos ao seu redor como pessoas injustas e roubadoras. Foi justamente este tipo de comportamento baseado nas Escrituras Sagradas que o nosso Senhor veio reprová-los. Mas, para isto, vamos ler Mateus 23, versículo 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que doais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas? O Senhor Jesus aqui aponta os pontos principais a serem seguidos e cumpridos, para que não nos tornemos mais um tipo de pessoa parecida com alguns da classe dos escribas e fariseus, que é o que temos que buscar: o juízo, a misericórdia e a fé. O que podemos aprender aqui com estes 2 homens com relação às suas orações? A questão aqui é que os 2 estão na mesma condição, mesmo sendo pessoas totalmente diferentes. Os 2, independente de serem religiosos ou não, são pecadores e sujeitos à punição da mesma lei, que é o que vamos ver em Ezequiel 18, versículo 4, que diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, esta
morrerá. Mas o publicano, diferente do fariseu, não cobrou de Deus nada que ele tinha cumprido pela obrigação da lei, mas unicamente clamou de longe por misericórdia a Deus pela sua condição de pecador. Então, o Senhor Jesus conclui esta parábola dizendo que o publicano desceu para a sua casa justificado. Aí eu te pergunto, como que o publicano recebeu a justificação sem demonstrar a Deus que era um homem obediente à lei? E por que o fariseu não foi justificado mesmo mostrando a Deus que era um homem obediente à lei? E para respondermos essas duas perguntas, precisamos recapitular parte do versículo 14 de Lucas 18, que lemos anteriormente, que diz: qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E foi justamente o que o fariseu fez, usou a lei para se exaltar diante de Deus. E neste caso, a Escritura é bem clara: qualquer um que se exaltar a si mesmo será humilhado. E por isto a sua oração não será ouvida por Deus. Porque não foi um pedido de compaixão por causa da situação que nos encontramos após a queda do homem. Depois disto, tudo o que resta para nós é pedirmos misericórdia a Deus por causa da situação que nos encontramos. E assim, Ele nos conceda a justificação em Cristo pela nossa morte com Ele naquela cruz. Pois é o único lugar que nos é atribuído a justificação. E para que isto fique esclarecido, vamos ler Romanos 6, do versículo 7 ao versículo 10. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Este sim deve ser o comportamento de alguém que realmente conhece as Escrituras Sagradas, pois só pela morte do pecador em Cristo na cruz é que recebemos a justificação do pecado. Ora, quando você for orar, lembre-se do publicano e do fariseu e veja bem em que você vai apoiar a sua oração. Se vai ser na sua obediência ou a sua religião, como fez o fariseu, baseando-se na lei, ele tornou-se um arrogante meritocrata, querendo ter lucros diante de Deus por ser um praticante da lei. Ou vai ser como a do publicano, que olhando para ele mesmo, nada viu para barganhar com Deus, e nem ao menos quis levantar os olhos ao céu, mas entendeu que a única coisa que lhe restava era clamar por misericórdia ao Senhor. E o mesmo Senhor afirma que este desceu justificado para a sua casa. Esperamos que você tenha entendido que a lei não veio para que nos tornemos melhores que os outros, e sim para que entendamos que estamos no mesmo barco, seja praticante ou não
todos nós estamos carentes urgentemente da misericórdia de Deus. Para isto, vamos ler Romanos 11, do versículo 30 ao versículo 32, que diz: Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.